Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o conjunto dos números racionais. Mas para lembrar, vamos saber de onde que veio essa palavra racional. A palavra racionais, que é simbolizado pela letra Q, veio do latim que significa ration. Ratio significa divisão. E o resultado dessa divisão é o quociente. Por isso que os números racionais são simbolizados pela letra Q, como também os números naturais e os números inteiros. Mas para podermos partir em diante do nosso conteúdo, vamos lembrar sobre o que são números inteiros. Os números inteiros são todos aqueles números que são positivos e todos os números que são negativos, incluindo o zero, que ele não é positivo e nem negativo. Portanto, houve essa necessidade, porque teve primeiro os números naturais, aí houve a necessidade dos números inteiros, tiveram os números inteiros, agora a necessidade dos números racionais. Por essa razão que começou a existir os números racionais, E hoje precisamos utilizar os números racionais. Como você pode acompanhar aí na página de vocês, no livro, Acompanhe. No livro da disciplina, na página 41, vocês irão perceber que tem os ingredientes para fazer 75 alfajores. Na tabela, os ingredientes são os seguintes: farinha de trigo, açúcar, amido de milho, margarina sem sal, ovos, gemas, doce de leite em pasta e chocolate para cobertura. Portanto, nessa tabela, vocês podem observar as quantidades, que são os pesos essenciais para fazer esta receita, ou melhor, preparar estas alfajores na forma de decimal e na forma de fração. Observe que na farinha de trigo temos 0,3 kg. Isso corresponde a 3 décimos. Se colocarmos na forma de fração, você terá 3 sobre 10 gramas. Então, como vocês acompanharam, nesses ingredientes é necessário utilizar os números de forma decimal para poder saber a quantidade de ingredientes necessários para fazer o preparo dessa comida. Então vamos lá. Já sabemos que os números naturais são representados pela letra N de natural, que são 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os números inteiros, simbolizados pela letra Z, que é o infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito. Agora, os números racionais, vamos colocar aqui os números racionais. Os números racionais já é aquele espaço de número entre, ou seja, os números que estão entre um número inteiro até o outro número. Mas quais são esses números? Vamos só observar aqui. Vou colocar aqui infinito, porque eu sei que para cá existem vários outros números. Vou colocar menos 2, eu vou dar um espaço aqui e colocar menos 1. Eu sei que aqui entre menos 2 e menos 1 existem vários outros números de forma fracionada e de forma decimal. Nós temos aqui vários números, por exemplo, menos 3 sobre 2. Aqui entre o menos 1 e o 0 também existem vários outros números. Entre o 0 e o 1 também existem vários outros números, como por exemplo o 0,5, 0,6 em forma decimal, podemos também colocar em forma de fração. E entre o 1 e o 2 também existem vários outros números de forma decimal e de forma, e também em fração. Por isso que houve essa necessidade. Já que vocês viram, da onde veio da palavra latina, que significa divisão, e o resultado dessa divisão é quociente, por isso que é simbolizado pela letra Q, os números racionais. Agora vocês vão ver o conceito
de números racionais. Acompanhe aí no slide. Número racional é todo aquele que pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros, sendo o segundo número diferente de zero. É possível defini-lo também como aquele que pode ser escrito na forma A sobre B, significando A dividido por B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Como vocês podem observar, nós temos aí o exemplo A sobre B, onde A e B são números inteiros e B não pode ser igual a zero. Então, como vocês viram, os números racionais ele pode também ser representado como a divisão de dois números inteiros. Como, por exemplo, eu tenho aqui A sobre B. A eu coloquei como exemplo, tem no livro de vocês, mas pode ser qualquer número inteiro, tá bom? Então, A é um número inteiro que pode também ser dividido por A dividido por B. B também é um número inteiro, aqui é só um exemplo, né, uma incógnita, que pode ser qualquer número inteiro. Porém, o B que está aqui, que é chamado de denominador, e em cima que é o numerador, o B, ele tem que ser diferente de zero. Porque não pode ser, o B tem que ser igual a zero e tem que ser diferente de zero. Qualquer número que não seja zero, ou seja, o 1, o menos 1, o 2, o menos 2 e assim sucessivamente. Agora, para que vocês possam compreender melhor, vamos agora aqui partir para a prática. Olha só, no livro de vocês tem esse exemplo aqui, o exemplo de número racional e de um número inteiro que nós iremos transformar em fração. Agora veja só, 0,5, ou seja, 0,5 décimo, é um número racional, pois pode ser representado na fração. Como é que ele pode ser representado na fração? Observe que aqui nós temos aqui 0,5. O que você vai fazer? Você vai pegar apenas o 5, colocar em cima, no numerador, colocar um traço, e antes da vírgula, quantas casas nós temos antes da vírgula? Quantos números? Nós temos 1. Então você vai colocar o 10, que é de decimal. Ou seja, agora você vai dividir. Qual é o número que pode ser dividido por 5 e pode ser dividido por 10? Pensa aí. O número 5, ele mesmo. Ele é dividido por ele mesmo, mas também ele pode dividir por 10. Se aqui ficou 5 décimos sobre 10, então eu posso dividir 5 por 5 e 10 também por 5. Então, quanto é? 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o meu resultado do meu número racional de 0,5 é igual a meio, ou seja, 1 sobre 2. Mas, professor, lá no livro tem 1 sobre 2, que também é igual a 10 sobre 20. Agora que vem aí o entendimento sobre isso. Olha só, esse 10 sobre 20 são frações equivalentes, ou seja, equivalente à mesma fração que está sendo representada. Essa daqui que eu coloquei primeiro para você, vamos colocar aqui figura 1. Nós temos aqui um espaço consumido pelo pincel vermelho e outro espaço aqui está em branco. Repare que aqui no denominador tem são dois quadrinhos. Mas quantas partes está consumida? Uma. Então está aqui consumida. Agora aqui na figura, aqui do lado, tem 10 sobre 20. 10 sobre 20. Vou colocar em figura 2. Eu tenho aqui 20 quadrinhos. E eu estou consumindo aqui apenas 10, que o 20 é o denominador e em cima é o numerador. Repare que tanto aqui não é a metade e aqui embaixo também é a metade. Se na figura 2 é a metade, na primeira também é a metade, então esses números aqui são frações equivalentes.
Mas, professor, como é que eu posso fazer e chegar até aqui em frações equivalentes? Olha só, as frações equivalentes são conduzidas dessa forma. Se eu tenho 1 sobre 2, que também é chamado de meio, eu posso multiplicar o 1 meio por 2 e por 2. Se eu colocar o número aqui em cima, eu tenho que multiplicar também aqui embaixo, pelo mesmo número, que é igual. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Elas são equivalentes. Ela pode ser também por 3? Pode sim. Por 3 e por 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. É igual. Então, tudo isso daqui que vai indo, multiplicando, aí você vai passar aqui para 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a continuação, se o caso vocês queiram. Já cheguei por 3, agora eu vou fazer aqui por 4 e por 4. O número que eu colocar aqui em cima também eu tenho que colocar aqui embaixo, que é chamado de frações equivalentes. Se eu pegar aqui o 4 vezes 1 é igual a 4. Coloquei a barrinha da divisão, 4 vezes 2 é igual a 8. É equivalente também. Então vocês vão fazendo até chegar em 10 sobre 20, porque 10 sobre 20 também é a equivalência de 1 meio, ok? Agora passando aqui para o segundo exemplo, 4, nós sabemos que 4 é um número natural, é um número inteiro, pertence também aos números racionais. Então, 4 é um número racional, porque ele pertence, né? Pois pode ser representado entre dois números inteiros. Como é que eu vou transformar esse número 4 em um número fracionado, ou seja, em forma de fração? Qual é o número que eu posso dividir por ele e multiplicar que vai me resultar em 4? É o número 1. Então, eu vou pegar o 4, vou colocar aqui em cima e o número 1. Todo número natural ele pode ser representado, ele pode ser representado em forma de fração. Se eu colocar aqui como fração equivalente, né, como tem aí no conceito no livro de vocês, que vocês talvez estejam perguntando, mas professor, a aula não é sobre números racionais? Sim, sobre aulas sobre números racionais, mas os números racionais também estão ligados com as frações, porque as frações pertencem ao conjunto dos números racionais. Então vamos lá. Se eu colocar o 4 sobre 1, eu sei que é uma fração imprópria. Então eu vou colocar aqui 4 por 2 e 1 por 2 é igual a 8 por 2 vezes 1 é igual a 2. Se eu colocar por 3 e por 3 vai ser igual a 12 sobre 2 vezes 1, melhor, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, essa sequência que vai até onde for necessário são chamadas de frações equivalentes. Então, os números racionais são aqueles números que pode ser dois números inteiros que tem que ser dividido, porém o denominador não pode ser igual a zero. E os números racionais eles podem ser representados de forma de fração e de números decimais, ou seja, aqueles números que estão entre os números inteiros e os números naturais, enfim. Agora, veja só, vou colocar aqui o diagrama para que vocês possam entender melhor. Vou fazer aqui um diagrama na qual vocês vão entender. Ó, eu tenho aqui os números racionais, que é representado pela letra Q. Dentro dos números racionais, os números inteiros também estão incluídos. Então, os números inteiros também pertencem aos números racionais. Ou seja, colocar a letra Zzinho aqui, que é de números inteiros. E dentro dos números racionais também tem os números naturais. Esse é o diagrama na qual, dentro dos números racionais, que é simbolizado pela letra Q, estão os números inteiros e também estão os números naturais. Então, espero que vocês tenham compreendido, só resumindo, né? Números racionais, a palavra racionais vem do latim, que significa ration, e ration significa divisão, e o resultado dessa divisão significa quociente, porque quando você pega uma divisão, lá na parte da resposta, o resultado chama-se quociente. Por isso que é simbolizado pela letra Q. Então,
os números racionais são todos aqueles números em forma de fração e de forma decimal. São aqueles números que estão entre o número 1, o número 2, que são vários números em forma decimais e em forma de fração. Então, espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês até na próxima aula. Então, forte abraço e bons estudos.